E agora a gente vai entrevistar a enfermeira especialista em cuidados oncológicos e paliativos, a Fabrícia Soares. Fabrícia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan em 100,7. Joia, bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. A satisfação poder estar aqui e desmistificar algumas ideias dos cuidados paliativos, do tratamento oncológico. Só tenho a agradecer. Fabrícia, a gente está passando por um período importante, né, que é um período alusivo, que é o Outubro Rosa. E o Outubro Rosa trata principalmente da questão do CA, né, do câncer de mama, dessa prevenção e tal. O que é que a gente tem para falar em relação a esse cuidado oncológico, principalmente em relação ao Outubro Rosa, ao câncer de mama? Então, o que nós reforçamos no Outubro Rosa é que se façam os exames preventivos, o autoexame da mama, que é muito importante, que a gente consegue diagnosticar um câncer de mama com autoexame da mama ainda, né? Mas que é de suma importância que se façam os exames ultrassom, mamografia principalmente, a partir dos 40 anos, já se faz a mamografia, né? E as pessoas que têm abaixo dos 40 anos, mulheres que têm histórico de câncer na família, precisa se fazer esse rastreamento mais cedo. Mas o protocolo de rastreamento com a mamografia é a partir dos 40. Fabrícia, em relação aos cuidados, quais são os principais cuidados para essa mulher? Alimentação, exercício físico, como se dá esses cuidados antes desses 40 anos, após esses 40 anos? A gente sabe que se cuidar é uma questão muito importante nesse corre-corre, nesse cotidiano que a gente tem tão acelerado, nessa vida tão estressante, ou seja, com a carga horária muitas vezes que a gente extrapola ali aquelas 40 horas semanais, enfim, esse corre-corre do cotidiano, do dia a dia. Quais os cuidados, principalmente para as mulheres? Então, os cuidados de prevenção, tanto para o câncer do câncer de mama, quanto para outros cânceres também, atividade física, boa alimentação, boa noite de sono, a bebida alcoólica e o cigarro são fatores predisponentes do câncer de mama e de outros cânceres também. Ter uma boa qualidade de vida, principalmente a atividade física. Mas os fatores estressantes, tem coisas que a gente não consegue controlar, que são os fatores estressantes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, família, casa, a mulher que tem uma jornada mais que demanda mais da mulher, mas é preciso que ela foque em si, que faça exercício físico e cuide de si. E alimentação saudável é extremamente importante. A gente vê, né, Fabrícia, esse cotidiano estressante, e a gente também vê esse período pós-pandêmico, assim, né? Questões que têm trazido muitas problemáticas para a população de um modo geral, principalmente problemas emocionais, psicológicos, ou seja, esses fatores psicossomáticos aí têm trazido também prejuízo em relação a essa questão também dos cânceres? Muito mesmo. As pessoas ficaram muito ansiosas, assim, a demanda de pacientes com ansiedade, com depressão, pós-pandemia, aumentou bastante. E aí, o que foi que aconteceu na pandemia? O medo de sair, de pegar Covid, de agravar, fez com que as pessoas não fizessem seus exames preventivos. E aí, realmente, aumentou o número de câncer por conta desse medo, desse boom que foi a pandemia, né, que afetou a população em geral. Fabrícia, em relação, a gente tem um dado aqui que a gente até publicou no jornal Folha de Alagoas, nesta semana, na versão impressa do jornal, que o diagnóstico, por exemplo, do câncer de mama, ele sendo realizado de forma precoce, ele tem aí uma estimativa de cura de até 95%. Ou seja, é bom esclarecer isso para a população, para dizer, né, que o câncer de mama, como qualquer outro câncer, ele sendo, vamos dizer assim, né, rastreado de forma precoce, você tem, né, toda a condição de um tratamento, de se curar. Fala um pouquinho para a gente sobre essas questões. Exatamente. Quando o diagnóstico ele é precoce, e nós temos ali um que nós chamamos de carcinoma in situ, que é um tumor menor, localizado, não é um carcinoma invasor, que
toma mais a mama, ou então que já atingiu um linfonodo, que já tem metástase óssea ou alguma outra metástase, a resposta, o prognóstico dessa doença vai ser bem melhor. A possibilidade de cura ela é muito alta. Então, é importantíssimo que se faça esse diagnóstico precoce, sim. Ô Fabrícia, e qual é o tratamento hoje desse tipo de doença? Qual é o tratamento mais comum? Qual o protocolo hoje que se faz em relação a esse tipo de doença quando você é diagnosticado? Então, a gente fala muito em câncer de mama e acha que o tratamento é um só para toda paciente, mas não é. Tem um tumor que ele é hormonal, tem o triplo negativo, tem os tumores hormonais, e aí cada tipo de tumor, dependendo da avaliação histológica, dependendo do exame imunohistoquímico, faz-se a biópsia, da biópsia faz o imunohistoquímico para saber que tipo de tumor é aquele, que tratamento vai ser prescrito para determinada paciente. Então, cada paciente, todas as pacientes não fazem o mesmo protocolo. Algumas pacientes podem fazer primeiro a cirurgia e depois fazer quimioterapia e radioterapia adjuvantes. Ou, depende muito do tipo de tumor, depende do tipo histológico do tumor, vai fazer a quimioterapia que nós chamamos de neoadjuvante, que é antes da cirurgia, faz a QT neoadjuvante, vai para a cirurgia e, após a cirurgia, faz a radioterapia. Fabrícia, muita gente tem dúvida em relação ao que é radioterapia e quimioterapia. Elas são semelhantes, são tratamentos que se assimilam. Explica um pouquinho para a gente o que é a rádio e o que é a quimioterapia e quando ela deve ser utilizada no tratamento. Então, quimioterapia e radioterapia são tratamentos diferentes. A quimioterapia é um tratamento, ele pode ser por via endovenosa, pode ser via oral. E a radioterapia é um tratamento com raios ionizantes. É dentro de uma sala fechada, com uma máquina fechada, que parece até, vamos comparar grosseiramente, a uma sala de tomografia, de ressonância. Certo. É um aparelho bem diferente. São raios ionizantes que vai irradiar aquela região do paciente, da doença do paciente. Antes da radioterapia é feita uma tomografia de planejamento para poder irradiar exatamente o órgão que foi afetado pela doença. Nicole. Então, Fabrícia, aqui no Brasil, por exemplo, falando desse acompanhamento de radioterapia, na questão da quimioterapia, aqui no Brasil temos cerca de 70% das mulheres que são diagnosticadas com câncer abandonadas pelos seus parceiros. Como você, sendo enfermeira nessa área, lida com essa questão no dia a dia dos seus atendimentos? Então, nós vemos isso. Eu já trabalhei no serviço público não, que prestava assistência pelo SUS. Atualmente, eu trabalho no serviço privado. Eu via muito que essa realidade, o abandono do parceiro a essa mulher, era mais durante o tratamento, e eu via que acontecia mais no serviço público. Talvez por falta de conhecimento, mas, assim, eu vejo muito que as pacientes que eu tenho hoje têm muito apoio dos esposos delas, têm muito o apoio do parceiro. Por que isso acontece? Eu acredito que seja a mulher com câncer de mama faz a mastectomia, fica mutilada, né? E aí, se ela não consegue fazer a reconstrução da mama, para o homem, isso é muito importante, né? Eu acho que essa questão de sexual para o homem é muito importante. É muito mais importante para o homem do que para a mulher. Isso pesa muito. E aí não vem só isso. Vem os efeitos colaterais. Uma mulher com câncer de colo uterino, a lubrificação do canal vaginal dela já não é mais o mesmo, a musculatura já também não é mais a mesma. Ela vai ter dor, ela vai ter sangramento, e aí isso dificulta a relação, isso vai atrapalhar a relação do casal. E aí, infelizmente, isso acaba acontecendo, né? No momento que a mulher precisa
muito um de suporte. apoio, de todo o suporte, isso acaba acontecendo. Mas um viés que atinge psicologicamente essa mulher, que já está tão sensível, não é, Fabrícia? Ela já está Exatamente. passando por um período tão conturbado da vida, aí o parceiro vem, abandona essa mulher, Natália, e posteriormente, né, ela já começa a se autocobrar, como a senhora comentou, a mutilação da questão da mama dela. Por muitas vezes na quimio ela vem perder cabelo. Isso. Então aquele suporte, aquele psicológico que já está muito abalado, piora com a situação, Natália. Que complicado. Exato, e é muito comum, né? Segundo alguns especialistas, esse abandono, assim, ele é interpretado pela esposa que está passando por essa situação como uma traição emocional, né? A paciente ela pode até desenvolver uma intensa sensação de rejeição, de inadequação. E aí, como é que se trabalha isso, né? Como é que reforça esses fatores emocionais nas pessoas, nas mulheres, claro, que precisam lidar com esse tratamento contra o câncer? Como é que a área da saúde lida com isso? Também nesse quesito emocional? Então, em oncologia e cuidados paliativos, nós temos a equipe interdisciplinar ou multiprofissional. Ela tem nós temos uma ligação muito forte de apoio a essa paciente, de atendimento a essa paciente, e aí essa paciente não fica sem esse apoio psicológico. Elas são acompanhadas pela psicóloga, ambulatorialmente, e todas as vezes que elas vão para a quimioterapia, elas são atendidas. Não ficam sem esse suporte. Você também é especialista em cuidados paliativos, Isso, né, Fabrícia? isso. E aí existe muito tabu em torno desses cuidados paliativos. Muitas pessoas associam com entre aspas, desistir da vida. Geralmente, falar em paliativo é como se estivesse falando em algo muito temporário, que não tem mais jeito. Então, é importante esclarecer para o nosso ouvinte o que realmente envolve o cuidado paliativo nos tratamentos contra o câncer. Exatamente. Tem-se a ideia de que cuidados paliativos é quando não se tem mais o que fazer. Pelo contrário, nós temos muito a fazer pelo paciente. E o cuidado paliativo nada mais é que promover qualidade de vida para o paciente e seus familiares, prevenindo dor e sofrimento para esse paciente. E os cuidados paliativos eles não são aplicados para os cuidados de fim de vida, não são aplicados apenas para o paciente que tem doença avançada, metastática, que não tem bom prognóstico, que a gente sabe que nós precisamos ofertar medidas de conforto, controle de dor e sintomas desagradáveis que possam interferir na qualidade de vida do paciente. Cuidados paliativos a gente já faz desde o início. O paciente começou quimioterapia, está tendo náusea, está tendo vômitos, está tendo dor, a gente já começa. A gente já está promovendo cuidados paliativos ali, porque a gente está controlando sintomas, promovendo qualidade de vida para os pacientes. Então, não são cuidados de fim de vida. Não é quando não se tem nada mais o que fazer. Pelo contrário, nós temos muito o que fazer pelo paciente. Fabrícia, e comentamos anteriormente, né, Natália trouxe um termo aqui no início do programa, que é enfermagem de navegação. Vou confessar que eu nunca tinha ouvido falar. Até conversar com a Fabrícia antes da entrevista também achei Enfermagem muito de interessante. navegação. A gente foi pesquisar, né, Nicole? Exatamente. E eu gostaria de que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que seria a enfermeira de navegação, quais são as responsabilidades deste profissional. Joia. Que bom que vocês gostaram. Vejam só, esse programa de navegação oncológica foi criado por um médico americano em 1988. Então, ele implantou esse programa nos Estados Unidos porque o diagnóstico de câncer não é fácil. A ideia é que todos os pacientes têm de morte, recebeu uma sentença de morte, né? E aí, a jornada do paciente oncológica tem muitas etapas. Primeiro, biópsia, exames de imagem, imunistoquímica, vai para o oncologista, vai para o cirurgião oncológico, tem mais exame complementar para fazer, tem um PET scan para fazer, tem tomografia, tem ressonância, envolve a equipe multidisciplinar, nutricionista, psicóloga, fono, no caso de câncer de cabeça e pescoço, pacientes com disfagia. E aí, toda essa jornada
muda toda a vida do paciente, muda toda a rotina do paciente e família. E não é uma jornada fácil para esse paciente contornar toda essa situação de estar fazendo esses agendamentos, de estar fazendo esses exames, essas consultas. E aí, o que é que o enfermeiro, qual o papel do enfermeiro navegador? Coordenar esse cuidado do paciente oncológico junto com o paciente e a família. Mas o paciente é o centro do cuidado. O nosso objetivo maior é cuidar desse paciente, facilitar, eliminar barreiras que possam atrasar o tratamento desse paciente. De que forma? Eu tenho um paciente que tem uma biópsia, ele vai precisar fazer imunistoquímica, e aí eu preciso correr para agilizar esse diagnóstico desse paciente o mais breve possível, para que ele inicie esse tratamento o mais breve possível. Porque o câncer, ele é uma divisão celular desordenada, e aí, se eu demoro muito a iniciar o tratamento desse paciente, ele pode não ter um bom prognóstico. A resposta terapêutica ao protocolo que for proposto para esse paciente pode ser que não seja tão eficaz. E aí a doença pode progredir. O enfermeiro navegador entra justamente para eliminar barreiras para que possa atrasar esse tratamento. Eu acompanho o paciente oncológico do diagnóstico e estadiamento até o final do tratamento. Acompanho também os efeitos colaterais, intercorrências, atrasos, porque foi que atrasou, porque é que o paciente não está cumprindo os protocolos. Então, normalmente... a gente está bem curiosa sobre esse assunto. Então, normalmente é um cuidado individualizado, assim, um cuidado somente para esse paciente específico. É importante esse cuidado, como ela falou, Natália, realmente para fazer esse acompanhamento, esse paciente não sentir que está sozinho. Exatamente. Imagina a responsabilidade, mudou a vida, né? Você tem o trabalho, seus filhos, e ainda mais toda uma questão de marcar os exames, ter esse acompanhamento. Então, uma pessoa ali da área técnica para auxiliar deve ser um conforto gigantesco, realmente. É importantíssimo. Eu fiquei impressionada com essa técnica, e eu espero, assim, João Mozinho, que consiga chegar em todas as áreas. Não sei se no SUS já existe, mas que também exista isso, porque esse momento é muito sensível para as mulheres. Fabrícia, a gente recebe muitas mensagens aqui no WhatsApp da nossa produção, e uma das perguntas é: o homem também pode ter câncer de mama? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Sim, o homem pode ter câncer de mama, sim. É importante que ele também faça esse autoexame, não como a mulher, né, que nós fazemos no pós o período menstrual, mas ele precisa fazer esse autoexame, sim. O homem precisa se cuidar. Eu já tive pacientes com câncer de mama, graças a Deus curou, mas realmente existe o câncer de mama no homem, sim. Existe uma idade para esse cuidado, uma idade inicial ou não? O homem tem que também fazer esse autoexame, tocar sua mama também? Como é que funciona isso daí? Então, pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum na fase adulta para a fase idosa. Os sintomas no homem são similares aos sintomas das mulheres? Nódulo. Ele vai sentir nódulo. Normalmente, não se sente dor. Não se sente dor no câncer de mama. É tanto que, quando se diagnostica, às vezes está muito avançado, né? Não se sente dor. Na mulher, quando ele está muito avançado, o aspecto é de casca de laranja e o mamilo ele vai estar invertido. E aí é quando realmente o tumor já está muito grande mesmo. Mas, deixa eu trazer para vocês, eu tenho uma paciente que a mama dela realmente estava assim, com esse aspecto de casca de laranja, mamilo invertido. E ela está fazendo tratamento, já está tendo boa resposta ao tratamento, já reduziu, a pele está bem diferente, o mamilo já voltou e ele já teve uma redução nos 2 ou foram 3 primeiros ciclos de quimioterapia. Fabrícia, outro questionamento aqui, que chega aqui à produção, que chega ao nosso WhatsApp, são muitos questionamentos, infelizmente não vai dar para fazer todos no dia de hoje, mas a gente já convida aqui publicamente a Fabrícia para estar aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, em outras oportunidades, que é um tema tão palpitante, tão importante, tão esclarecedor para a nossa sociedade, a questão do consumo do açúcar, perguntando se realmente o consumo do açúcar é um dos grandes vilões para a questão do câncer, para a questão do CA na nossa sociedade, ou não tem
vamos dizer assim, associação entre a questão do consumo do açúcar, esse açúcar branco que está no nosso dia a dia, do cotidiano da nossa alimentação? Então, tem-se a ideia de que o açúcar é cancerígeno, né? Mas o que é que o açúcar vai fazer? A obesidade, né? Quanto mais açúcar a gente se alimenta, mais a gente está favorecendo a um ganho de peso. A obesidade é um fator de risco para câncer. Câncer de mama, câncer de cólon e outros cânceres. Na verdade, em relação a isso, não que ele seja cancerígeno. Não tem nenhuma ligação, então. A questão, então, é de prevenção, de se Prevenção. alimentar melhor, vamos dizer assim, e evitar a obesidade. Isso. Fabrícia Soares, enfermeira especialista em cuidados oncológicos e paliativos. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan 100,7, nesta quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. E quero aqui deixar um espaço para suas considerações finais. Joia. Eu quem agradeço, gente. Muito boa essa oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco sobre oncologia, sobre cuidados paliativos, sobre a navegação oncológica, que eu fiz o curso, nós implantamos a navegação ano passado, e a gente vê que faz muita diferença na vida do paciente, porque ele vai marcar uma ressonância, uma tomografia, um PET, ele fica rodando na clínica. E aí essa função eu quem faço, o paciente vai lá só fazer o exame. Isso ajuda muito ao paciente. Só tenho a agradecer pela oportunidade, né? E que as pessoas se previnam, câncer de mama tem cura, quanto mais breve o diagnóstico precoce, mais tem uma resposta melhor, vai ter um bom prognóstico, e contem conosco. Fabrícia Soares, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos do dia de hoje. E Nicole, Natália, fazer sempre contato com a Fabrícia para que ela esteja sempre presente aqui no Jornal da Manhã, esclarecendo questões tão importantes para a nossa sociedade, que é a questão da saúde pública. Nicole, Natália, muito obrigado a vocês, ao Claudio Stone da técnica, menino Mailson nas ruas de Maceió, com o nosso querido Geraldo Salgueiro. E amanhã é feriado, mas a gente vai estar aqui presente às 7 horas da manhã, diariamente, se Deus quiser. Até amanhã. Antes de ir para a praia, já sabe, né, ouvinte? Tchau, tchau. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you.